Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Hoje vamos dar continuidade aos estudos da bem-aventurança e faremos sobre a segunda bem-aventurança. Está lá em Mateus 5, no versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Em algumas traduções nós encontraremos bem-aventurados os que choram, mas o sentido é sempre o mesmo. Jesus está falando sobre as aflições. Primeiramente, vamos pensar que nem todas as aflições são dignas da bem-aventurança. Nós, muitas vezes, sofremos por invejar a felicidade do outro. Nós podemos sofrer ao saber que o outro possui mais poder ou bens materiais do que nós. Muitas vezes o nosso sofrimento não seria digno dessa bem-aventurança prometida por Jesus nesse Sermão da Montanha. Também é muito importante qual que é a nossa postura ou o nosso comportamento diante do sofrimento. Por exemplo, somente aqueles que conseguem ver diante da dor uma forma de elevação, de crescimento de si, que poderão ser considerados bem-aventurados. E com certeza é para esse tipo de comportamento, de elevação da nossa dor, é que Jesus está falando das bem-aventuranças. Porque se eu me revoltar, perder as minhas esperanças, se desesperar diante das aflições, com certeza eu não estarei enquadrado nessas bem-aventuranças propostas por Jesus. Como que é isso? Por exemplo, o diamante. O diamante, para poder ficar bonito, brilhante, ele é polido. Ele está no cerne de uma rocha e ele é polido para que ele possa mostrar, então, a sua beleza interior. Também as ferramentas que muitas vezes necessitam passar pela afiação para que possam executar a sua atividade melhor, elas são exemplos de como que nós devemos trabalhar as nossas aflições, os nossos problemas. Então, para que sejamos contemplados nessa bem-aventurança, é importante que a gente consiga converter o problema ou a mágoa num motivo de superação das próprias fraquezas. Então, diante de uma doença, nós deveremos questionar o que eu posso aprender com essa situação ou com essa doença. Será que eu preciso trabalhar a minha humildade, a minha fé nesse momento, ou o desapego, ou talvez mudar o meu comportamento diante da vida, hábitos que não são saudáveis? Primeira coisa, essas aflições nós temos que fazer esses questionamentos. Mas com base em que nós estamos falando isso? Vamos ver a postura de Jesus diante da aflição, né? Jesus, ele foi traído por alguém que conviveu com ele durante muito tempo. Praticamente todos os que seguiam sumiram e ele foi crucificado, então, né? E na noite anterior da crucificação, em que Judas aparece com alguns soldados para que ele fosse preso, Jesus, já sabendo do que se passaria, olha como ele age. Ele fala, Pai, está em Lucas no capítulo 22, versículo 42 a 44. Pai, falando com Deus, se queres, passa de mim esse cálice. Ele está se colocando aqui numa situação diante de Deus, de que seja feita a vontade de Deus e não a nossa.
Então, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí fala que aparece um anjo que fortaleceu Jesus e que Jesus realmente estava ali em agonia. E ele orava mais intensamente. E a postura dele foi essa: Pai, se for possível, afasta de mim esse problema. Mas se não for, me dê a força para que eu possa enfrentá-lo. Também temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes nós sofremos por preocupações. Também não pode ser contemplada dentro dessa bem-aventurança. Preocupação é uma coisa anterior ao acontecimento. Muitas vezes as nossas preocupações elas nem ocorrem. Muitas vezes nós tomamos café da manhã já preocupados com o almoço. Almoçamos preocupados com o jantar. E aí deixamos de saborear o café, o almoço e o jantar. Tem uma oração muito bonita que também nos faz entender a nossa postura diante dos problemas de forma proativa. Porque é claro que se for possível afastar o sofrimento, que Jesus fala aqui, nós devemos fazê-lo. Se não for possível, se eu não tiver como nesse momento solucionar, então a gente tem a fortaleza para poder passar por aquilo. E essa prece, chama a oração da serenidade, ela fala exatamente isso. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. E o mais difícil, sabedoria para que eu saiba a diferença de um e de outro, quando a gente pode e quando nós não conseguiremos mudar. Então, quando Jesus fala da bem-aventurados os aflitos, ele está falando, primeiro, da aceitação, mas não é uma aceitação passiva, que eu vou aceitar tudo. É uma aceitação ativa. Nós vamos aceitar aquilo que não for possível mudar. E aí teremos também que ter aquela primeira bem-aventurança, a humildade. Teremos outras bem-aventuranças, a paciência. Mas sem esquecer a proatividade. Nós temos que fazer a diferença, mesmo que vamos ter que enfrentar e passar pelo problema. Tem um poema, que eu não sei o autor, que vai nos dar essa ideia. Ele fala o seguinte: bem-aventurados os aflitos, que chorando não se desanimam, que ofendidos não revidam, que esquecidos pelos outros não olvidam os deveres que lhes são próprios, que dilacerados não ferem, que caluniados não caluniam, que desamparados não desamparam, que açoitados não praguejam, que injustiçado não se justificam, que traídos não atraiçoam, que perseguidos não perseguem, que desprezados não desprezam, e que ridicularizados não ironizam, que sofrendo não fazem sofrer. Então, o que nós podemos concluir e resumir é que bem-aventurados os aflitos, nós não podemos considerar que todas as aflições, muitas aflições, são consequências do nosso próprio egoísmo, e que o comportamento diante de um sofrimento, ele tem que ser ativo. Se não for possível que eu mude, passa de mim este cálice. Agora, se não tiver jeito, que nós enfrentemos de forma ativa, proativa, com paciência, com humildade, porque futuramente seremos consolados. Obrigado a todos e até o próximo estudo.